Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 19 de agosto de 2020, são 21 horas e 24 minutos. Lição 10 do dia 6 de setembro de 2020. Provai se os espíritos são de Deus. Texto áureo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Bom, pelo fruto nós conhecemos a árvore, ou seja, pelas atitudes das pessoas nós sabemos quem elas são. No entanto, os dons espirituais, ele dá à igreja o poder de discernir os espíritos enganadores. Introdução. Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Bom, se falando em profeta, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, você é professor, precisa passar isso para o seu aluno, para os seus alunos, que não existe mais profetas nos dias atuais. Cristo disse em Mateus 11:13 que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. E, portanto, João Batista foi o último profeta e também o maior de todos os profetas, apesar de não ter nenhum milagre relacionado ao seu nome. Mas que fica claro que hoje o que acontece nos dias atuais é o seguinte: Deus usa pessoas em profecias, mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja um profeta, porque Deus a usa em profecia. Repito, não existe mais profetas nos dias de hoje. O que existe são pessoas que Deus usa em profecia. Cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profecia que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guaridas em nossas igrejas. Veja que os samaritanos perceberam que davam Os samaritanos observaram que os judeus, eles queriam muito na palavra, acreditavam muito na palavra do profeta. Então o que eles fizeram? Eles subornaram os profetas para que assim eles pudessem entrar e fazer com que corrompesse o povo de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque se alguém chega com uma promessa para subornar os profetas, ou no caso aqui para nós, já que não existe mais profetas, aquelas pessoas usadas por Deus, precisa ter cuidado. Você que é uma pessoa, que é um canal de bênção para a sua igreja, para a sociedade através da palavra, você precisa ter cuidado com aqueles que vão chegar a você com promessas de presentes ou até mesmo questões financeiras, porque eles podem querer assim falar algo para você para que você venha falar à igreja e assim deturpar a palavra do Senhor. Então você precisa ter cuidado, e nós, a igreja do Senhor, precisamos também ter cuidado. Se alguém chega para a igreja, principalmente na figura do pastor, para falar a esse pastor e dando presente para que ele venha falar isso ou aquilo para a igreja, tem que tirar, porque isto é falso profeta. Então vemos que, como os samaritanos perceberam que os judeus davam muita ênfase à palavra do profeta, o que fizeram? Tentaram comprar o profeta para assim corromper a palavra. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria?
Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós percebemos logo de cara quando algo não é da parte do Senhor. Mas aí entra uma outra questão, né? A maioria dos cristãos hoje, eu não vou dizer todos, eu sei que não é, mas boa parte dos cristãos hoje não tem aquele bom costume de ler a palavra do Senhor e assim certamente não conhece a palavra de Deus. E Neemias percebeu que ele não, como Neemias não era sacerdote, ele não poderia entrar no templo. Então ele logo percebeu que era algo que não vinha da parte de Deus. Apesar que a Bíblia diz que nós venhamos procurar com zelo os dons espirituais e principalmente o de profecia, eu vejo nos dias atuais, talvez não aconteça na sua igreja, mas a visão que eu tenho é que hoje o principal dom que a igreja precisa ter hoje é o dom de discernimento, é discernir quando algo é de Deus e quando não é. Quando alguém se diz ser profeta, e nós já sabemos que não é, e vem com certas doutrinas para a igreja. Nós precisamos conhecer através da palavra e saber que não se trata de algo que venha de Deus. Então nós precisamos, a igreja do Senhor precisa ter discernimento. Síntese do tópico 1. A palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia. Ele tanto tinha o dever e como, claro, fazia sempre. E cada um de nós também precisamos, independente para quem vai a profecia, nós precisamos de fato examinar para ver se de fato é algo da parte do Senhor. E não, a gente precisa ver, provar se realmente aquilo. Eu já vi algumas situações de pessoas que falam profecias, mas são profecias que não condizem com a palavra. Então ficava fácil de perceber que não era algo de Deus. Então nós precisamos ter discernimento de quando algo é de Deus ou não. E esse discernimento só vem através do nosso conhecimento da palavra. Que nós venhamos a cada dia mais ter em nosso coração essa questão de Josué 1:8, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem um homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se, e não a podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus, e a mão lhe foi restituída sã. Haverá sempre houve e sempre haverá falsos profetas. Então nós precisamos ter o discernimento do seguinte: como a gente precisa conhecer a palavra para saber se algo é de Deus ou não, nós também precisamos ver que mesmo este falso profeta, ele pode ter o direito, e tem o direito da salvação, de ser restituído. Ele pode ser curado. Aqui na questão, mais uma questão física, mas nós podemos trazer isso para o lado espiritual, e que sim, um falso profeta, que hoje é um falso profeta, amanhã ele pode ser de fato uma pessoa usada por Deus na sua profundidade e em toda a sua plenitude. Então nós venhamos ter isto em nossa mente. No Novo Testamento, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Vemos que Jezabel, uma profetisa, que enganou e fez com que as pessoas se prostituíssem. E hoje não é muito diferente. As pessoas acreditam muitas das vezes, aqui eu vou entrar aqui, até numa questão aqui um pouco polêmica, eu sei, que as pessoas geralmente associam
o espírito de Jezabel, principalmente aquela pessoa, aquela mulher que muito se maqueia, que usa muita maquiagem e tem muita vaidade em si, aí as pessoas dizem que ela tem o espírito de Jezabel. Bom, isso não é uma verdade. Geralmente as pessoas associam isso devido às questões de como Jezabel se vestia. Eu não vou entrar aqui em questões doutrinárias sobre a questão de maquiagem, adornos, esse tipo de coisa, porque você certamente tem um pastor, certamente o teu pastor dá doutrina, se é que você é um crente que vai para a doutrina, né? Só falta isso agora, você ser um cristão e não participar dos cultos de doutrina da sua igreja. Mas eu quero alertar você por uma outra questão. Geralmente, a mulher que tem o espírito de Jezabel, aparentemente, ela é uma mulher espiritual. Geralmente vai para monte, ela vai para vigília, ela vai para oração, ela vai para os cultos de doutrina, vai para a escola bíblica dominical. Ela é uma pessoa muito ativa. Aí você deve estar pensando, mas como é que funciona então o espírito de Jezabel? Bom, não é muito difícil de discernir. Quando uma pessoa é muito espiritual, aparentemente, principalmente mulher, não estou dizendo que toda mulher que é espiritual, que acontece isso, que vai ser o espírito de Jezabel, não. Estou dizendo que é como o espírito de Jezabel atua. Então, como todas as pessoas da igreja veem essa mulher que vai para os cultos de doutrina, faz tudo o que tem que fazer, e ela vai começar, de repente, a ensinar alguma coisa, vai começar a influenciar a igreja. Então, geralmente ela usa algo, geralmente uma profecia, de repente ela sabe de alguma coisa de alguém, e ela fala como se estivesse falando em profecia, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e de fato acontece. Como a igreja não tem discernimento, que aquilo ali já era o acontecido, que aquela pessoa estava falando, era já uma coisa natural, que todo mundo poderia ver, o que as pessoas associam? Associam que ela falou da parte do Senhor, porque ela falou e a coisa se cumpriu. Só que aí é que mora o engano. Então ela vai continuar nessa questão de sempre ir aos cultos e tal, e de repente ela vai começar a falar muito com o pastor, ela vai ficar muito frisada no pastor, vai falar muito com o pastor, e vai começar a colocar coisas no pastor. Por exemplo, eu acredito que não precisa mais orar tanto, porque a gente já ora tal dia, então esse dia não precisa mais orar. Na cabeça do pastor é o seguinte, ele vai pensar o quê? Se essa mulher é uma mulher de Deus, que ela falou aquela profecia, a profecia se cumpriu, então realmente essa mulher que ela está falando realmente é de Deus, acho que é por aí mesmo. E ela vai começar a fazer esses tipos de coisa e vai começar a minar todos os departamentos. É assim que o espírito de Jezabel, nos dias atuais, ele opera. Não é porque uma pessoa aparentemente maquiada com isso, com aquilo, que tem o espírito de Jezabel. Muito pelo contrário. Geralmente o espírito de Jezabel é usado muito como uma pessoa que tem uma boa aparência, né? Que vai para os cultos de doutrina, como eu já havia falado. Então você que de repente é pastor e está vendo isso na sua igreja, tome cuidado. Síntese do tópico 2. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Falando também de Jezabel, geralmente essa mulher, ela é uma mulher bonita, raramente é uma mulher feia. Tem até uma expressão feia, né? Mulher feia, né? Mas eu digo assim, geralmente é sempre uma mulher que tem uma boa aparência, justamente para poder influenciar o pastor e os seus obreiros. Então, sim, você precisa ter cuidado com esse espírito. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O Espírito Santo ainda atua nos dias atuais. O Espírito Santo envolve a igreja e Deus quer, o Senhor quer, Cristo quer que toda a igreja tenha todos os dons, inclusive o dom de profetizar. Mas como eu já falei no início, hoje o que eu vejo mais não é nem tanta questão do dom da profecia, não estou aqui menosprezando a palavra do Senhor, não. Eu digo porque cada igreja tem uma dinâmica diferente, em tempos diferentes. Então, nos dias atuais, pela dinâmica de como as coisas andam hoje, o principal dom hoje seria o de discernimento, pelo menos na minha visão.
Agora, é claro, nós precisamos sempre procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Então, muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo não atua mais, que isso é coisa do passado. De maneira nenhuma. O Espírito Santo continua atuando nos dias atuais em todas as igrejas de todo o mundo, desde que nós deixemos e temos a Ele lugar e façamos tudo o que o Senhor manda fazer, Ele opera. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja, conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada. Temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Então, precisamos ter um despertamento para que o nosso despertamento venha renovar os dons espirituais da igreja. E assim, nós tenhamos o dom de profecia e, como, claro, discernimento, vou bater bem nessa tecla. E, no entanto, não adianta muito também nós termos os dons espirituais se nós não soubermos usá-lo. Há pessoas que têm dons espirituais e não sabem usar. E principalmente porque não sabem usar, porque não vai no estudo de doutrina, não vai no estudo bíblico, não vai nas escolas dominicais, não conhecem nada da palavra, não meditam na palavra em sua casa. Então é uma pessoa que ela ouve tudo o que se diz por aí, ela não filtra nada pela palavra, porque ela não tem o bom costume de ler e estudar a palavra e principalmente aplicar a palavra, porque a palavra não vale o quanto você conhece, vale o quanto você aplica. Há pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vão se perder porque estudam a palavra como apenas uma forma normal de ler um livro qualquer, ou simplesmente para atacar e ver as contradições aparentemente que a Bíblia possui. Então, não adianta você saber muito, conhecer muito, você precisa aplicar aquilo que você sabe. Síntese do tópico 3. Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exame por parte da igreja. Então nós tenhamos que saber julgar a mensagem profética. E como eu já disse no início, para julgar a profecia, nós precisamos conhecer a palavra que é a maior profecia. Mas nós estamos afastados, né? Me lembro de algo profundo que eu tenho que falar, que é o seguinte: hoje em dia as pessoas leem muito a respeito da palavra, mas não leem a palavra. Eu não estou dizendo para você não ler sobre a palavra, as questões da palavra. Eu não digo para você deixar de ler os assuntos concernentes à palavra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não deixa que nada, absolutamente leitura nenhuma, tire de você o prazer da leitura da palavra. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Já pensou que situação? Então nós precisamos sim julgar as profecias e também, até porque todos nós somos sujeitos a falhas. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Isso aqui é um outro perigo. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palavra que tem a palha com o trigo. A mensagem pode ser um produto da opinião daquela que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi, porém Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Então nós precisamos ter cuidado para que você, principalmente você que tem o dom de profetizar,
que você não venha se deixar influenciar pelas situações da vida. Você conhece a pessoa, sabe do problema da pessoa, e Deus manda você dar um recado a ela, uma profecia a essa pessoa, e você, por causa da tua influência, a influência que você sabe, pelas questões que você sabe da vida dessa pessoa, você se deixa levar e fala uma mensagem mista. É uma parte daquele negócio, né? Uma parte vem do coração de Deus e outra parte vem do meu coração. Não, a mensagem profética tem que vir pura e 100% da parte do Senhor. Então, que nós venhamos, nesse caso, se você tiver esse dom de profetizar, você precisa vigiar nesse aspecto, para que você não se deixe influenciar por aquilo que você sabe daquela pessoa, para que a mensagem seja perfeita para a edificação daquela pessoa. Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Lemos isto em 1 Reis, capítulo 22, 7, 11, 19, 21 ao 23. Aconteceu algo parecido na minha igreja. O irmão chamou as pessoas lá na frente para receber o batismo com o Espírito Santo, e quando algumas pessoas estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, pelo menos aparentemente, teve um presbítero que desceu do ministério, colocou a mão sobre uma pessoa e disse: em nome de Jesus, sai dele, e a pessoa caiu endemoniada. Então nós precisamos ter cuidado, até mesmo com as aparências, porque o adversário, ele engana, ele é o enganador, ele é o pai da mentira, como diz João 8,44. Então, muitas das vezes o adversário, ele pode estar dentro de uma igreja, independente de qual igreja e usar dessas coisas. Vemos que, por exemplo, quando lá na questão de Jó, o adversário foi ter com o Senhor. Então, nós precisamos ter em mente que, independente da forma, da espiritualidade da sua igreja, mesmo que ela seja uma igreja espiritual, e eu creio que ela seja, o adversário, ele é atrevido, ele se atreve a entrar. Então você precisa ter, a sua igreja precisa ter o discernimento dessas coisas. Não é porque a sua igreja é espiritual que o adversário não vai querer entrar. Ele vai. Então vigia. Síntese do tópico 4. Devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos à falha. Podem ter conhecimento prévios dos fatos ou estarem sob influência maligna. Então digo e repito, cuidado com os espíritos, porque muitas vezes as profecias podem não ser da parte do Senhor. Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. A palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Então, qualquer profecia, quer julgar se uma profecia é de Deus ou não? Fácil. Basta você colocar ela paralela à palavra do Senhor. Se ela em algum momento contradizer a palavra de Deus, ela não é de Deus. Por quê? Porque Deus não entra em contradição. A profecia jamais vai entrar em contradição com a palavra, que é a maior profecia. Mas para isso você precisa conhecer a palavra, né? Através do dom do discernimento do Espírito. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Todo aquele que anda na luz como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão um com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não engana com falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Vemos que a pessoa que é espiritual, de tudo ela discerne e de ninguém é discernida. Então a pessoa, quando ela é espiritual, ela conhece a palavra, ela conhece o seu pastor, ela conhece o seu Senhor, conhece a sua voz, né? Conhece a voz do seu pastor que eu digo aqui na questão do Senhor, né? A questão de Cristo. Ela sabe quando uma profecia é de Deus ou não. Por quê? Porque ela é espiritual, ela conhece a palavra, ela conhece a voz do seu pastor, então ela sabe
quando é de Deus e quando não é. A profecia se conhece pelo seu sabor. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare cibolete e chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm em razão de costume os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Síntese do tópico 4. Podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom de discernimento de espírito. Então nós assim conseguimos perceber quando a profecia, quando um profeta está falando da parte do Senhor ou não. A questão aqui de cibolete e chibolete provavelmente deve ser por causa do sotaque. Há palavras que são parecidas, mas que têm um significado completamente diferente. Então nós precisamos ter discernimento do palavreado da região, da localidade. Uma palavra pode significar uma coisa num estado do Brasil e ter um outro significado completamente diferente em outro estado. Então, às vezes, pode acontecer uma confusão por conta disso, né? Conclusão. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, de outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Então, não vemos que precisamos provar se os Espíritos são de fato da parte de Deus. E nós precisamos ter esse discernimento. E como teremos esse discernimento? Sendo espirituais. A pessoa espiritual discerne tudo e de ninguém é discernida. Então você precisa conhecer a palavra do Senhor, conhecer a sua voz, né? Conhecer a voz de Deus. E certamente assim você conseguirá perceber quando alguém está falando algo de Deus ou não. Que nós venhamos ter esse discernimento, ter esse desejo no nosso coração de profetizar na igreja, sim, mas que também nós venhamos ter o dom de discernimento, saber quando é algo de Deus ou não, quando é um espírito maligno que está atuando dentro da igreja e querendo mostrar que é de Deus, querendo enganar o povo de Deus. Então nós precisamos ter cada dia mais o desejo de conhecer mais e mais a palavra do Senhor, para que assim, quando houver uma profecia, nós sabermos se ela é da parte de Deus ou não. E mais uma vez é bom lembrar que nos dias atuais não existem mais profetas. João Batista foi o último profeta e também foi o maior profeta dentre todos os profetas, apesar de não ter nenhum milagre relacionado a ele. Então que nós venhamos, que hoje eu falo porque hoje em dia vemos, né, em todos os lugares as pessoas dizendo: eu sou profeta de Deus, fulana de tal é profeta do Senhor. Não é bem assim hoje. Hoje o que existe, volto a dizer, são pessoas que Deus usa em profecias numa determinada situação, mas o ofício de profeta não existe mais nos dias de hoje. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Tchau!